Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham resolvido os exercícios da revisão, tá? Agora nós vamos fazer a correção desses exercícios. Então preste bastante atenção para que você depois possa estar fazendo o trabalho avaliativo, ok? Vamos lá? Exercício 1. Classifique as retas em paralelas, perpendiculares ou oblíquas. Bom, paralelas são retas que não se cruzam, mantêm a mesma distância uma da outra. Então, a letra B é paralela, tá? A letra A e a letra C, como elas se cruzam e não formam um ângulo de 90 graus, então elas são oblíquas. Então, vou colocar aqui. Paralelas será a letra B. Perpendiculares é a letra D, porque ela se cruza e forma um ângulo de 90 graus. E oblíquas se cruzam, mas não formam um ângulo de 90 graus. Letra A e C. Ok? Exercício 2 diz assim: o esquema a seguir representa o bairro de uma cidade. Observe e responda as questões. Então, nós temos aqui um mapa, né? Ele quer que você escreva o nome de duas ruas paralelas à Rua do México. Então, vamos localizar a Rua do México. A Rua do México, ela está aqui, ó. Essa é a Rua do México, tá? Como eu quero que você escreva duas paralelas, ou seja, não pode se cruzar com a Rua do México. Então, nós temos acima da Rua do México a Rua Itália. Temos aqui abaixo da Rua do México a Rua Marrocos, ok? Então, Rua Itália e Rua Marrocos. Rua Itália e Rua Marrocos. Escreva o nome de duas ruas perpendiculares à Rua Brasil. Então, vamos localizar a Rua Brasil. Rua Brasil está aqui, ó. Como eu quero perpendiculares, pode ser a Itália, pode ser o México, pode ser a Marrocos, pode ser a Nigéria. Então, qualquer uma dessas está formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, ou se você quiser colocar a mesma, da letra A, Rua Itália e Marrocos, pode ser. Mas nós temos 4 opções aqui, tá? Rua Itália, Rua Marrocos, Rua do México e Rua Nigéria. Então, nós temos Rua Itália, Rua do México e Rua Nigéria. Escreva o nome de duas ruas oblíquas à Rua Portugal. Oblíquas se cruzam e não formam um ângulo de 90 graus. Eu quero a Rua Portugal. Rua Portugal está aqui. Então, nós temos a Rua Brasil, tá? Nós temos a Rua Marrocos, ó. Nós temos a Rua Alemanha, tá? Então, vou colocar Rua Brasil e Rua Marrocos. São oblíquas a Portugal. Rua Brasil e Rua Marrocos. Ok? Bom, questão 3, ele quer que você classifique os polígonos abaixo em convexo e não convexo. Bom, convexo será a letra A, a letra B, a letra A. O que a gente tem que recordar em convexo? Convexo é quando você tem o prolongamento de um dos lados e esse prolongamento ele não fica dentro da figura. Então, se eu prolongar qualquer um desses lados aqui, ó,
ele não vai ficar dentro da figura. Então, a letra A é um polígono convexo. A letra B, ele é um não convexo, porque se eu prolongar este e este lado, vai ficar dentro da figura, ó. Então, ele é não convexo ou côncavo. A letra C, posso prolongar também todos os lados, que ele não ficará dentro da figura, então ele é convexo. A letra D, se eu prolongar este, ó, vai ficar dentro aqui da figura, não convexo. E a letra E, também nós temos um polígono não convexo, tá? Então, nós temos aqui a letra A, ele é um convexo. A letra B é um não convexo ou côncavo. A letra C, convexo. A letra D, não convexo. E a letra E também, ele é não convexo, tá? Ao prolongar, um dos lados do polígono ficará dentro da figura. Opa. Não convexo. Ok? Bom, a 4, ele quer que você classifique os polígonos. Podemos classificar os polígonos de acordo com o seu número de lados e ângulos. Então, nós temos triângulos, quadriláteros, hexágonos, pentágonos, depende da quantidade de lados da figura. Então, aqui nós temos um polígono de 4 lados, então nós temos um quadrilátero, tá? Aqui nós temos um polígono de 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o pentágono. Aqui nós temos um polígono de 6 lados, hexágono. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 heptágono. Ok? 5. Localize os seguintes locais no plano cartesiano e encontre as suas coordenadas. Vestiário feminino. Então, vestiário feminino está aqui. Coordenadas. Eu começo pela linha horizontal, né? Ou seja, 1 e vai até o 5. Então, as coordenadas aqui é 1 e 5. Masculino. Masculino está aqui. Nós saímos da linha horizontal aqui do 2 e fomos até o 3. Então, 2 e 3. Quadra de tênis. Saiu da horizontal 6 e foi até o 3. Então, 6, 3. Ginásio. 3 na horizontal e 1 na vertical. Então, 3, 1. Piscina. Horizontal 4 e foi até a vertical 5. 4, 5. Exercício 6. Triângulo equilátero é o triângulo que possui o que é? Todos os lados iguais, todos os lados diferentes, um par de lados iguais. Triângulo equilátero, ele possui todos os lados iguais. Então, a alternativa correta é a letra A. Tá? Vamos preencher aqui. Letra A, alternativa correta. Triângulo escaleno é o triângulo que possui todos os lados iguais, todos os lados diferentes ou um lado diferente. Triângulo escaleno, ele possui todos os lados diferentes. Então, a alternativa correta, letra B. 8. Classifica os triângulos quanto aos lados em equilátero, isósceles ou escaleno. Bom, aqui eu vou apenas mencionar, tá? Vocês vão anotando aí. Como nós já sabemos,
Quanto aos lados, ele disse que é equilátero, todos os lados iguais, isósceles 2 iguais, escaleno todos diferentes. Então, vamos começar aqui pelo primeiro triângulo 1.1. Nós temos aqui 2.8, 2.8 e 3, ou seja, dois lados iguais. Se eu tenho dois lados iguais, quer dizer que ele é um triângulo isósceles. Triângulo 1.2, eu tenho 3.75, 3,225 e 3. Todos os lados diferentes, escaleno. Aqui também no triângulo 1.3, letra C, todos os lados também diferentes, ou seja, escaleno. Triângulo D, 3, 4, 5, todos os lados diferentes, ou seja, escaleno. Aqui no triângulo E, todos os lados iguais, 4, 4, 4, equilátero. E aqui, dois lados iguais, isósceles. Ok? 9. Classificar o triângulo quanto à amplitude de seus ângulos, ou seja, quanto à medida dos seus ângulos. Então, nós temos aqui dois ângulos iguais. Ó, uma coisa que a gente tem que observar é que se eu tenho um triângulo com dois ângulos iguais, eu também tenho dois lados iguais. Então, por mais que se não houvesse aqui a medida deste lado aqui e deste lado, se aqui eu tenho dois ângulos iguais, eu posso classificar ele quanto à medida dos seus ângulos, que ele é um acutângulo, porque eu tenho ângulos menores que 90 graus, tá? E eu também poderia classificá-lo como isósceles, porque eu tenho dois lados iguais, ok? Então, este primeiro aqui, você acha que é um acutângulo? Se eu somar 37,5 mais 37,5, vamos confirmar se ele é um triângulo isósceles, somando a medida de 37,5 com 37,5. Dá 75. Se eu subtrair 180 menos 75, que é a medida, a soma dos ângulos internos de um triângulo, eu vou ter 105. Ou seja, este ângulo aqui, ó, ele mede 105 graus. Se ele mede 105 graus, então quer dizer que ele não é um acutângulo. Por quê? Para ser acutângulo, todos os ângulos têm que ser menores que 90 graus. Ah, professora, mas esses dois aqui são. Sim, esses dois são. Ah, mas eu não tenho a medida do outro. Por isso que eu já disse para vocês e volto a repetir. A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser 180. E se eu fizer aqui, ó, um prolongamento aqui, assim, ó, linha reta, para que este triângulo ficasse como um ângulo reto, porque ele tá maior que um ângulo de 90 graus, tá? Um pouquinho maior, mas ele está. Então, esse triângulo aqui, ele é um triângulo obtusângulo, porque este ângulo mede 105 graus. Obtusângulo. Tá? Obtusângulo. Este ângulo é um ângulo de 105 graus. Próximo. Então, eu poderia classificar ele como obtusângulo e como isósceles, tá? Letra B, que o próximo. Aqui eu tenho um ângulo reto. Se eu tenho um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Também eu poderia classificar ele como retângulo, e como eu tenho todos os lados diferentes, escaleno. Agora, o próximo eu tenho 50, 51. 50 mais 51 já vai dar 101. Então, quer dizer que menos 180, este ângulo aqui vai ser menor que 90 graus, tá? Então, por mais que eu não tenha aqui a medida deste ângulo, mas ao somar esses dois, este ângulo vai ser menor que 90, então ele é menor que um ângulo reto. Então, todos os ângulos menores que 90 graus, nós temos um triângulo acutângulo. Acutângulo e escaleno, porque todos os ângulos são medidas diferentes. Ok? Vamos para o próximo exercício.
Aqui o próximo, o 10, ele quer que indique como paralelogramo, retângulo, losango ou quadrado. Tá? Deixa eu só diminuir a tela aqui, que ela aumentou para que a gente possa... Aqui. Bom, classificar, indicar como paralelogramo, retângulo, losango ou quadrado. Bom, aqui na letra, no primeiro item aqui, nós temos o quê? Um retângulo, depois nós temos um losango, que eu tenho os 4 lados aqui iguais, tá? Aqui nós temos um quadrado, ó. Por que esse aqui é um retângulo? Porque este lado que é paralelo a este são iguais, e esses aqui também são os dois iguais, 2 pares de lados iguais. Quadrado tem os 4 lados iguais, ó, e os 4 ângulos medindo 90 graus. E paralelogramo aqui também, 2 lados iguais, 2 pares de lados iguais, só que os ângulos não é 90 graus, aqui o retângulo tem que ser 90 graus. Então, nós temos retângulo, losango, quadrado e paralelogramo, ok? Exercício 11. Observe as figuras e responda. Então, nós temos algumas figuras aí. Ele quer que você diz quais são polígonos. Primeiro, polígonos é formado por linha reta, fechada e plana. Ou seja, a letra A não é polígono porque ele é circular. A letra B ele não é polígono porque ele não é plano. E a figura C é polígono. Então, nós temos figura C. C. A letra D não é um poliedro. A letra E também não. A letra F é. A letra G também. A letra H também. E não, J não, K, L, M também não, porque são poliedros. Então, essas figuras não são polígonos. Agora, quais figuras são prismas? Prismas é formado por 2 bases, né? 2 bases e as faces laterais retangulares. Então, nós temos a letra B, que é um prisma de base pentagonal. Letra B. Depois da letra B, nós temos outro prisma. Letra M. E a J é considerado um prisma, ele é um cubo, né? Mas também, vamos colocar... Na verdade, nós chamamos ele de bloco quadrangular, né? Mas, ou cubo, né? Porque o prisma é formado por duas bases e as faces laterais retangulares. Então, não vamos incluir ele aqui no prisma não, tá? Só vai ser a letra B e a letra M. E pirâmides, ó, pirâmide, aqui a L também outra pirâmide, tá? E a D também pirâmide. Então, nós temos ali D, K e L. D, K, L, pirâmides. D, K e L. E quais são corpos redondos? Corpos redondos, nós temos ali a letra E, que é uma esfera, e a letra I, que é um cilindro. Então, EI. Letra E. Opa! E. Agora 12. Considere os sólidos geométricos representados na figura. E aí ele quer que você diga para preencher a coluna, tá? Vamos fazer isso aqui para ficar mais fácil. Bom, sólido A. Qual é o número de faces desse sólido A? Nós temos aqui uma pirâmide de base pentagonal, ou seja, ela vai ter 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5 faces laterais, mais a base, então, são 6. 6 vértices, porque o número de faces e vértices são iguais,
E o número de arestas, nós temos 5 aqui na base e mais 5 na lateral, ou seja, 10. Nome do polígono da base, isso aqui, ó, como ele é 5 lados, então significa que ele é um pentágono. Nome do polígono das faces laterais, toda pirâmide é formada por faces laterais triangulares, então nós temos triângulo. E nome do sólido, pirâmide de base pentagonal. Pirâmide de base pentagonal. Letra B. Letra B, nós temos ali um bloco retangular ou paralelepípedo, tá? E nós temos, ele quer saber quantas faces. Então, nós temos essas duas, né? Mais duas, ou seja, 6 faces. Número de vértices, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, mais 4 aqui, ou seja, 8 vértices. E número de arestas, nós temos aqui em cima 4, mais embaixo mais 4, já são 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. O polígono da base é um quadrado, das faces laterais é retângulo. E vamos chamá-lo de paralelepípedo ou bloco retangular. Paralelepípedo, tá? Quem colocou bloco retangular também está correto. Letra C. Letra C, nós temos um prisma. Aí, número de faces, ele colocou 8. Será que tá certo? 8 faces? Bom, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que são 6 faces laterais, mais as duas bases, 8. Número de vértices, se aqui você tem 6, mais a outra base mais 6, ou seja, 12. Número de arestas. Número de arestas são 6, mais 6 na base, mais 6 dos lados, nas laterais, ou seja, 3 vezes 6, 18. 18 arestas. Polígono da base, ele é um hexágono. Polígono das faces laterais é retângulo. E ele é um prisma de base hexagonal. Ok? Vamos para o próximo. 13, ele quer que você assinale com um X as afirmações verdadeiras. Bom, para mim assinalar com um X as afirmações verdadeiras, vamos ler aqui. As faces laterais de uma pirâmide são triângulos? Sim, sempre, tá? Lateral de uma pirâmide é triângulo. As bases de um cilindro são polígonos? As bases não, porque ele é um círculo, né? Redondo, né? Então, não. Pode existir um prisma com 16 arestas? Será que pode existir um prisma com 16 arestas? Ó, para que fosse 16 arestas, vamos eliminar ali. Ele teria que, se eu pegar 16 dividido por... Que nem a gente fez aqui, ó. Ó, aqui nós calculamos 18. Por quê? Porque eu tenho aqui 6 aqui em cima, 6 os lados e 6 embaixo. Nós não multiplicamos por 3, sempre vai ser assim no prisma, tá? Sempre você vai pegar a base para você saber as arestas, você pega aqui os lados, né, de uma das bases e multiplica por 3. 16 dá para dividir por 3? 16 não dá para dividir por 3, então significa que não é possível. Agora, pode existir uma pirâmide com 10 arestas? Bom, uma pirâmide a gente já fez aqui, ó. É a pirâmide de base pentagonal, tem 10 arestas, que são 5 na base e 5 dos lados. Então, aqui é sim. Então, X. As faces laterais do prisma triangular são triângulos? As faces laterais de um prisma triangular
Primeiro que sempre o prisma é formado por faces laterais retangulares. Se ele é um prisma triangular, significa que as bases são triângulos, mas as faces laterais não. Próxima. Uma pirâmide hexagonal tem 12 arestas? Uma pirâmide hexagonal 12 arestas. Primeiro, hexagonal vem de 6. Se ela é uma pirâmide, são a base dela 6, mais as laterais 6, ou seja, 6 mais 6, 12. Então, verdadeiro. O cone é um prisma? Não, o cone não é um prisma. O cone é corpos redondos, tá? Não é prisma. Não é formado por faces laterais retangulares. 14. Observe o desenho abaixo. A figura 2 é a redução da figura 1. Qual fator escala utilizado na redução da figura 2? Então, primeiro vamos contar aqui, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui nós temos 1, 2, 3, ou seja, de 9 reduziu para 3. Para ele reduzir de 9 para 3, significa que aconteceu o quê? Vamos dizer que dividiu por 3. 9 dividido por 3, 3. Vamos ver se está correto? Ou seja, a redução é de 1/3. Sempre que a gente fala em redução, significa dividir. Então, o fator escala vai ser uma fração, tá? Aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no outro tem que ser 2, porque 6 dividido por 3 é 2. Vamos verificar? Aqui nós temos 1, 2. Então, realmente está correto. Olha aqui esse outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também do outro lado tem que estar 2, porque 6 dividido por 3, 2. Então, ou seja, o fator escala aqui vai ser 1/3. 1/3. Lembrando por que é 1/3, porque a gente está falando em redução, tá? Redução significa que diminuiu. Para diminuir, você tem que dividir, ou seja, eu vou pegar as dimensões da figura 2, todos os lados da figura 2, vou dividir por 3 para que eu possa resultar. Observe os desenhos abaixo, a figura 2 é redução da figura 1. Ó, aqui teve um erro aqui, ó. A figura 1, desculpa, é redução da figura 2, tá, gente? Desculpa aqui, ó. A figura 1 é redução da figura 2, porque a figura 1 que tá pequenininha. Então, qual o fator de escala utilizado na redução da figura 1? Tá? Vamos arrumar aí, então, por favor, tá? A figura 1 é redução da figura 2. Então, se ela é redução, significa que você tem que dividir. Então, nós pegamos as medidas da figura 2 e dividimos por 3 para que a gente possa obter o resultado das medidas da figura 1. Correto? Então, corrigindo, a figura 1 é redução da figura 2. Ok? Bom, com isso, aí nós tínhamos aqui alternativas, 1/2, 1/3, 3 e 4. Não é? 3, só seria 3 se eu falasse assim, ó, a figura 2 é ampliação da figura 1. Aí, realmente, a figura 2, como ela é a ampliação da figura 1, ou seja, ela foi aumentada, então eu teria que pegar todas as medidas da figura 1 e multiplicar por 3 para que eu pudesse resultar na figura 2. Aí sim a minha resposta é 3. Agora, quando se trata de redução, significa diminuir, então, a resposta em forma de fração. Ok? Bom, é isso aí. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Finalizamos aqui a nossa correção e até a próxima e fiquem com Deus.